Amil apresenta Pode Ter Saúde. Sua qualidade de vida em podcast. No Pode Ter Saúde, a gente tem a satisfação, mais uma vez, de contar com a participação especial do Dr. Silvio Renan de Barros. Ele que é médico especialista em pediatria pela Unifesp e também, claro, tem o título de pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigada mais uma vez pela sua participação, Dr. Silvio. Eu que agradeço, Débora, a oportunidade de estar falando com você e com os seus ouvintes. Doutor Silvio, o tema de hoje é com relação às crianças e às temperaturas mais baixas. A gente está num período que eu vou chamar de entre uma estação e outra, a gente já está quase no final do outono e vai começar o inverno. Temperaturas baixas favorecem o surgimento de determinadas doenças? E que doenças seriam essas? Está parecendo desfile de moda, né? Outono e inverno. Mas é no outono e inverno que ocorre realmente, não é tanto pelo frio. Aliás, o outono é até pior que o inverno no sentido dessas infecções, principalmente as viroses, mas tem algumas bacterianas também, por algumas razões, né? Em primeiro lugar, alguns vírus, como o vírus da influenza, que é o da gripe, catapora e alguns outros, que incidem realmente mais nessa época do ano, certo? Então, agora, quanto ao meio ambiente, o que ocorre é que nessa época do ano, as temperaturas baixam, mas isso não ocorre. Eu costumo brincar com meus pacientes quando dizem que está frio, vai ficar doente, que se frio fizesse mal para a saúde, esquimó não existiria, né? Então, mas realmente não é o frio que provoca. São as condições ambientais. A poluição aumenta, chove menos na época do outono e inverno, a poluição aumenta, como eu falei, e a umidade relativa do ar fica muito baixa. Esses são os grandes fatores. Se você pensar, eu como pediatra tenho que pensar nas minhas crianças, se você pensar nesse sentido, as crianças de 7 meses até 4 anos já estão começando a época em que 7 meses está acabando os anticorpos maternos passados durante a gravidez e ela começa a fazer a dela mesma, né? Então a própria criança vai fazer a sua imunidade adquirida. Então essa imunidade pode ser pela vacinação, existem hoje, graças a Deus, inúmeras vacinas que ajudam a proteger, e em segundo lugar pelo contato com os vírus e as bactérias. Se uma criança ficar numa bolha, ela vai chegar aos 7, 8 anos, não tem a imunidade contra nada. Então ela, em contato com as bactérias, com os vírus, ela vai adquirindo a sua imunidade. À custa da doença. Muitas vezes ela pega a doença, pega uma gripe, pega a segunda gripe e criou uma imunidade para alguns vírus. Pega a catapora, está imune à catapora. No caso da catapora e gripe, nós temos vacina. Agora as outras, você vai ter, as que não têm vacina, vai ter que ter contato realmente. E nessas condições em que a umidade relativa do ar está pior, não há chuva, a poluição piora, e também aí o frio entra como agente de juntar mais as pessoas, você fica em lugares fechados, não sai muito a locais públicos, lugares fechados, em contato com outras pessoas, shoppings, escolas, tudo são mais fechadas. Então os vírus ficam mais concentrados e o risco é maior de pegar, de adquirir essas doenças. Doutor Silvio, com relação a essas condições climáticas, assim, isso, para quem vive nos grandes centros, como nós em São Paulo, isso acaba sendo um agravante nessa questão de condições ambientais, por exemplo, por causa de poluição? Exatamente, agrava muito. Só analisando, por exemplo, do ponto de vista respiratório, a nossa narina, os seios da face, o nariz e os seios da face têm a função de filtrar, umidificar e aquecer o ar que nós vamos respirar. Então, tem que aquecer mais nessa época do ano, porque o ar está mais frio. Tem que filtrar muito mais porque está poluído. Umidificar. A umidade relativa do ar está muito baixa. Então, a função dele é muito prejudicada. Ele tem que trabalhar muito. E, como tudo na vida, trabalha muito, a máquina começa a pifar. Então, o ideal é umidificar, evitar lugares muito poluídos. Umidificar, que eu digo, a aplicação de soro no nariz, essas lavagens com soro. Evitar lugares muito poluídos, evitar frio intenso, né? E beber muita água. Precisa beber muita água mesmo nessa época. A gente tem o hábito de dar muita água para as crianças no verão, mas no inverno, com a umidade relativa do ar muito baixa, a gente perde muito líquido pela respiração e pela própria perspiração. Então, tem que se dar muito líquido para a criança, os adultos também devem tomar nessa época do ano.
Doutor Silvio, um outro ponto, ainda com relação às doenças, a gente acaba de passar aí por essa prevenção feita pela vacinação da gripe, tanto para crianças também como em relação a idosos. Quais são as outras enfermidades, assim, existem enfermidades que são mais favorecidas, são as doenças respiratórias, é a gripe, é o sarampo, que doenças são favorecidas nesse período, por favor? Normalmente são, como eu disse, as viroses, as bacterianas respiratórias e doenças de pele também. A pele também sofre muito no inverno, porque ela também tem a proteção de manter a hidratação, pela perda de líquido, e são muito agredidas pela poluição, pela temperatura, então infecções de pele são muito comuns nessa época também. Você falou da vacinação, e é um gancho muito bom para se falar, que uma das coisas mais importantes para esta época do ano, que deve ser feita a vida inteira, mas utilizável nessa época do ano, são as vacinas novas que apareceram, a meningite, quando nós tivemos 2 epidemias grandes em São Paulo, e eu vivi as duas, coincidentemente, e foram epidemias de matar centenas de pessoas, e elas ocorrem realmente nessa época, em que as pessoas estão mais confinadas, né? Então as duas deram nessa época do ano. E hoje tem vacina contra elas. Então tem vacinação, por exemplo, e tem contra a pneumonia também. A vacina contra a pneumonia, por exemplo, hoje tem trabalhos interessantes mostrando, a vacina é mais ou menos nova, recente, trabalhos mostrando que famílias de crianças vacinadas contra pneumococo, os avós têm menos pneumonia. Porque a criança é vacinada, não pega a bactéria, portanto não passa para os outros, que os avós também são imunodeprimidos, a criança e os avós. Como a vacina é aplicada, pelo menos a pneumos 10 e a 13, são aplicadas só para criança, então, entre aspas, por tabela, é efeito rebanho que a gente chama. Por tabela, que a vacina vai proteger também outros que não foram vacinados. Porque eles não estão tendo contato com a bactéria, que a criança não vai adquirir a doença e não vai passar para outras pessoas. Então é importante isso também ser lembrado, porque a imunização e a hidratação são as duas coisas mais importantes que tem nessa época do ano. Além do lavar das mãos, que é outra grande forma. Eu costumo dizer que são 11 as causas de infecção, essas contagiosas, mas tipo gripe. São 11 as causas, os 10 dedos da mão e a faringe, quer dizer, a boca. Que cuidado? Você já comentou aí da ingestão maior de líquidos, dessa prevenção com relação também à vacinação, de ambientes mais arejados. Por exemplo, é comum nesse período do ano algumas pessoas se valerem de aquecedores. É necessário um certo cuidado com relação a eles, doutor Silvio? Sim, por 2 motivos. Primeiro é a mudança brusca, né? Tá em lugar frio para o quente e vice-versa. E segundo, e eu acho que muito mais importante, é porque os aquecedores, pelo menos a maioria deles, resseca mais o ar. Nós tivemos com umidade relativa baixa em estado de atenção, de emergência até, uma umidade relativa do ar de 28%, 30%, 32%, praticamente sem água no ar. Então, se você ligar um aquecedor do tipo resistência ou do tipo quartzo, ele vai ressecar mais ainda o ar, porque o aquecimento dele é de uma forma tal que perde mais ainda a umidade do ar. Então, se for usar, deve-se usar os aquecedores de radiador, porque ele aquece um óleo ou água que está lá dentro e o ar simplesmente passa através do radiador e aquece o ambiente. Aquece mais lentamente, não tão rápido quanto o outro, mas mantém um aquecimento melhor e pode se regular, um aquecimento mais alto ou mais baixo, sem problema nenhum. Alguns agora modernos vêm inclusive com um continente, uma peça onde se coloca água, que também vai eliminando água no ambiente, que ajuda a umidificar mais ainda. Os pais podem contar no dia a dia, talvez com mais facilidades em casa, no cuidado com as crianças. Mas a gente não pode esquecer que as crianças, claro, frequentam escolinhas e mesmo as maiores já estão aí nas escolas, né, no ensino fundamental. É necessário um cuidado a mais também dessas crianças, assim, claro que a gente está falando sem neurose, sem preocupação exagerada, mas que cuidado, que recomendação devem os pais fazerem aos estabelecimentos de ensino? Na realidade, existe um trabalho, não diria tão recente, acima de 3 anos para cá, muito interessante, feito nos Estados Unidos, em que eles avaliam a imunidade da criança
medindo com essa coisa de cair chupeta no chão, de criança ficar esfregando a mão no chão, e chegaram a uma conclusão muito interessante. Se a chupeta cair no chão em casa, a mãe pode dar uma lavadinha e entregar para a criança. Se cair na rua, ou na escola, ou na casa da avó, tem que ferver. Por quê? Porque essa criança nasceu naquela casa, ela está em contato com os vírus e bactérias daquela casa e, logicamente, já desenvolveu uma imunidade contra aqueles vírus e bactérias que estão em casa. Saindo, vai para outro local, tem vírus e bactérias que não são do conhecimento dela, ela pode dar uma infecção nela. Então é muito bem pensado. Isso vale para a escolinha. E é comum você ver, a criança vai para a escolinha nos dias de hoje, nos grandes centros, pelo menos como São Paulo, em torno de 1 ano de idade. Como eu falei antes, aos 7 meses acaba a imunidade da mãe e começa a da criança. Então ela vai no ápice da baixa imunidade. Então ela está em risco maior. Mas eu costumo dizer o seguinte, vamos colocar em números, é claro que esses números são inventados, não existem. Vamos supor que ela tem que ter contato com 2.000 vírus de 1 a 4 anos, em 3 anos. Tá? Então ela vai ter no primeiro ano 1.000, no segundo ano 500, no terceiro ano 500. Se ela for para a escolinha, ela vai ter 2.000 no primeiro ano, no segundo ano 250, no terceiro ano 250. Mas vai ter 1.000 do mesmo jeito, 2.000 do mesmo jeito. Desculpa, errei na conta aí. Quer dizer, ela vai ter meio no primeiro ano, 1/4 no segundo, 1/4 no terceiro. Se ela estiver na escolinha, ela vai ter quase tudo no primeiro ano, um pouquinho no segundo, um pouquinho no terceiro. Certo? Mas vai ter a mesma quantidade de infecções. Então, eu só recomendo, por exemplo, retirar da escolinha quando isso ocorre, se está havendo assim, infecções frequentes a ponto de a criança praticamente não frequentar a escola. Então, toda hora está infecção, no mês tem 3 infecções, seja virais, seja bacterianas, que cada infecção dura 5, 10 dias, no mês tem 3, é quase o mês inteiro, né? Então, nesses casos, eu recomendo retirar durante um tempo, depois pode até voltar. Agora, não sou a favor, eu acho que não deve haver desespero com relação a isso, simplesmente não diria fiscalizar, mas conversar com a escola no sentido de lavar bem as mãos, evitar, ao cuidar de cada criança, lavar as mãos antes de cuidar da outra criança e não permitir que a criança vá à escola doente. Isso é um problema social nosso brasileiro, ou latino talvez, nos Estados Unidos, na Europa. Se uma pessoa está doente, ela não sai de casa. Aqui no Brasil a criança está com catapora e está na escola porque a mãe não tem com quem deixar. Mas sempre se consegue quem deixar, uma criança está doente até porque precisa, pode conseguir até um atestado para a mãe ficar com ela. Então, é muito comum, você vê crianças com catapora em piscina, tomando banho, na escola, estou usando catapora como exemplo, né? Com gripe, então, nós falamos, vão com toda a gripe, diarreias, muitas diarreias são transmitidas, diarreias virais são contagiosas, é claro, e são transmitidas por esses contatos. Se a criança ficasse em casa 3, 4 dias até o vírus ser eliminado, esse problema socialmente diminuiria muito. Então, o cuidado na escola é esse. Os pais não devem levar os filhos na escola quando estiverem doentes, para que os filhos dos outros não adoeçam e vice-versa. Os outros também não devem, para que os deles não adoeçam depois. Doutor Silvio, só para a gente já quase encerrando o nosso bate-papo, com relação, o senhor já falou com relação à ingestão de líquidos nesse período, nesse período do outono e inverno que a gente já fez referência. Algum cuidado, alguma alimentação de alguma forma também favorece o fortalecimento dessa imunidade, a saúde dessas crianças? Sim, ajuda bastante. E interessante que uma boa alimentação ajuda o ano inteiro. No verão é boa, tendo produtos mais naturais, com menores riscos de contaminação, no inverno também, no outono também, mas essa hidratação aí inclui os líquidos, água, como eu falei, sucos. A mania do pessoal é dar refrigerante e esses novos aí, como é que chama? Esses hidratantes de corrida, de atletas. Os isotônicos, que são muito bons para atletas que precisam, mas uma criança pode ficar obesa só pelo uso excessivo de isotônicos. Então tem que beber água e sucos naturais. Quando eu digo sucos naturais feitos em casa, um suco de laranja, por exemplo, ele tem um teor de X de vitamina C, depois de meia hora ele tem 80% do X, depois de 2 horas ele tem 30% do X, e assim vai diminuindo essa quantidade, a vitamina C ativa do suco.
todos os sucos. Então o ideal é pegar a fruta, bater e fazer em casa. A criança gosta mais de ver fazer o alimento. A criança deve participar dos processos de alimentação da casa, de aprender a cortar a batatinha com forma de rosto e cozinhar, fazer brincadeiras com cenoura, essas coisas, e a criança começa a comer muito mais coisas saudáveis do que ficar comendo apenas batata chip, refrigerante, essas coisas que são absolutamente desnecessárias. Tem um teor alto de glicose, de açúcar, né? Tem um teor alto de sais e faz mal para a saúde, né? Então o ideal é uma dieta natural sempre, inverno, verão, primavera e outono. Doutor Silvio, só para a gente encerrar o nosso bate-papo, que os nossos ouvintes, sejam pais ou, na verdade, familiares aí de crianças, o que esses pais e familiares devem ter em mente quando pensarem em criança saudável, principalmente aí com relação às baixas temperaturas, essas estações aí que são mais aconchegantes, né? Que as atividades são mais reduzidas, né? Em primeiro lugar, a saúde mental, não deixar as crianças só no videogame, que não é bom. Hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda para crianças e adolescentes, crianças maiores e adolescentes, o máximo de 2 horas de mídia por dia. Mídia quer dizer games, internet, telefone e redes sociais. 2 horas por dia é o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então esse é um problema importante na parte de saúde mental. E na saúde física, procurar atividades para a criança que ela consiga ter mesmo. Graças a Deus, nós no Brasil não temos aqueles invernos rigorosos como tem na Europa e no norte dos Estados Unidos e outros locais do mundo. Então a gente dá para sair, dá para pegar um parquezinho bem agasalhado. E falando de agasalho, é sempre bom lembrar, os agasalhos ficaram até agora todos lá em cima do armário, fechadinhos, cheios de ácaros, cheios de fungos. Então quando for começar a usar roupa de frio, pegue, lave, depois vai usar a roupa, porque senão a criança vai ter um monte de problema, rinite e até asma. Bem, a gente contou mais uma vez com a participação do Dr. Silvio Renan de Barros, ele que é médico pediatra, especialista pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, e também fez especialização prática no Serviço de Pediatria Geral da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a quem a gente agradece mais uma vez a participação. Obrigada, doutor Silvio. Eu que agradeço, é um grande prazer estar participando aqui desse programa. A AMIL apresentou mais uma edição do Pode Ter Saúde, sua qualidade de vida em podcast.